Olá, galera do sétimo ano A, sétimo ano B da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Na aula de hoje, nós iremos comentar sobre o material das atividades semanais, né? Que nessa semana, do dia 29 ao dia 31, será sobre comprimento da circunferência e a natureza histórica do número π. Já na aula de ontem, nós explicamos detalhadamente como que utiliza aquela fórmula do comprimento da circunferência e também falamos um pouco do número π. Hoje vai ser a complementação. Nós já vimos que o número π, ou seja, o π, ele tem a ver com a fórmula do comprimento da circunferência. E aí, esse comprimento da circunferência, ele, através daquela fórmula, você consegue calcular o tamanho da circunferência, né? E vimos que o π é o comprimento, é o tamanho da circunferência, tamanho do contorno, dividido pela maior corda da circunferência, que é o diâmetro. Hoje nós vamos aprofundar um pouco e no final da aula eu vou deixar esses 5 exercícios para vocês fazerem, tá bom? Então temos aqui a atividade do dia 29 ao dia 31, mas na verdade que está até o dia 2/4, né? Porque vocês vão ter esse tempo também para fazer. E aí começamos o conteúdo com o título Circunferência Natureza Histórica do número π. Aqui tem um breve resumo e uma breve lembrança de quais elementos da circunferência nós estudamos. Certo? Nós estudamos o diâmetro, que é esse segmento que vai de uma extremidade, passa pelo centro, termina na outra extremidade. Maior corda da circunferência, diâmetro. O segmento que vai de uma extremidade e vai até o centro é raio, chamado de raio. Que tá até aqui pontilhado. Também pode ser aqui, ó. Ele vai de uma extremidade e vai até o centro. Raio. Esse segmento aqui, se tivesse que perguntar, é a mesma coisa que esse aqui. Tá? O segmento que vai de uma extremidade e não passa pelo centro e vai até a outra extremidade é chamado de corda. Então, veja bem. O segmento que não passa pelo centro, que começa na extremidade, não passa pelo centro e vai até a outra extremidade, até a outra ponta da circunferência, chamado de corda. Agora, a pergunta que pode aparecer aí. O segmento que começa na extremidade, passa pelo centro, termina na outra extremidade, eu sei que é o diâmetro, mas pode ser chamado de corda? Pode. Mas é a corda máxima da circunferência. Agora, a corda, as outras cordas, ela vai de uma extremidade, não passa pelo centro e termina na outra extremidade. Isso é chamado de corda. Se vocês prestarem atenção, quando você desenha uma corda na circunferência, ela fica com o formato daquela arma de caça, arco e flecha. Aí, se você ver aqui, ó, você pegar aqui o contorno, porque aqui esse programa é difícil de desenhar, né? Se você pegar aqui o contorno aqui, ó, ele forma aquela arma de caça dos índios. Aquele arco e flecha. Aí aquele segmento que está lá, como se fosse a munição, a flecha do arco e flecha, é chamado de flecha na circunferência. Justamente por causa disso. Por causa do formato do arco e flecha. Tá? E esse segmento aqui, ó. E esse segmento aqui, tá vendo? Aqui é a corda, né? Aqui é a corda. Esse segmento aqui, tá vendo? Que vai do E até o D, esse aqui, que parece a metade de uma mini circunferência, chamado de arco. Então, tem todos os elementos aqui que nós explicamos, né? Então, vamos prosseguir. Mas, afinal, o que é π? Lembra que o π é um número irracional, você já sabe que é um número irracional, ou seja, não tem fim, ele tem infinitas casas decimais, ele é não periódico e ele é irracional. Além dele ter relação com a fórmula do comprimento, do tamanho do comprimento da circunferência.
Explicado de forma simples, o número π é um número irracional, que vocês vão estudar futuramente. Aqui tem um R, mas quer dizer que. Então, eu já disse para vocês qual é o conceito do número irracional. O que é o número irracional? A grosso modo. Ele é um número que tem vírgula. Tem que ter vírgula para ser irracional. Pronto, tem vírgula. Qual é o outro requisito? Ele tem que ter infinitas casas decimais. Então, como esse caso aqui. E se ele é infinito, ele tem que ter esses 3 pontos aqui, a reticências. A reticências é o símbolo matemático que indica que o número é infinito. Se não tivesse 3 pontos aqui, nós sabemos que o número termina no último número da direita. Como tem os 3 pontos, nós não sabemos quando que o número termina. Então, podemos dizer que o número é infinito. Agora, qual é o conceito de número irracional? Ele tem que ser decimal, ele tem que ser infinito e ele tem que ser não periódico. Ou seja, ele não tem uma repetição numérica. Ele não tem um período que se repete. Por exemplo, se fosse esse número aqui, ó. Se fosse esse número aqui, quer ver? 4,33333 infinitamente. Ele não é irracional, porque apesar dele ser decimal, apesar dele ser infinito, ele tem um período que se repete. Então eu posso chamar aqui de dízima periódica. Agora, quando tu tem um número decimal que tem vírgula, que é infinito, mas que as casas decimais não tem um período, aí sim é número irracional, tá? Então é esse o conceito. O π é apenas um número como outro qualquer. É apenas um número como outro qualquer, né? Ele representa-se, né, pela letra grega π e serve para designar a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro. O que o texto quer dizer? Razão em matemática não é razão de ideia, de certeza não. Razão em matemática é divisão. Então é a divisão do comprimento pelo diâmetro. E não é isso que é o π? Nós estudamos isso na aula de ontem, que é assim que você calcula o π. Esse valor é sempre igual, independentemente do tamanho da circunferência. O que é incrível, né? Porque parece que o tamanho da circunferência interferir no número π, mas não. Isto é, se medirmos o comprimento de uma circunferência, seja qual for o tamanho, com um fio, né? E em seguida dividimos esse comprimento pelo diâmetro da circunferência, o resultado que vamos obter é π. Então, o resultado que vamos obter é o π, né? Quando a gente divide o comprimento pelo diâmetro. Então, tá aí um desenhozinho da circunferência, né? Da fórmula, do π, da circunferência do cilindro, na verdade, abrindo, né? Aqui temos a área do círculo, πr ao quadrado é a área do círculo. Quando calculamos a área da circunferência, estamos determinando a medida da superfície, ou seja, da região interior. Então, na verdade, é a área do círculo. Ó. É isso aqui que ele está dizendo. O que é área, gente? O que é área? A área é o espaço ocupado pela figura. Por exemplo, as figuras geométricas estão presentes no nosso dia a dia. Vamos dar um exemplo. O copo. O copo ele é um cilindro, onde você põe os líquidos. Ele é uma figura geométrica que tem volume e ele representa ali. Ele também tem uma área, ele ocupa um espaço. Quando você põe ele numa mesa, ele ocupa espaço. Esse espaço que ele ocupa é chamado de área. Quando você tem um enfeite da mesa, aí você põe um enfeite em cima da mesa. A mesa está sem nada, aí você põe um enfeite. Ele vai ocupar um espaço. Aquele espaço é chamado de área. Então, na matemática, é possível calcular a área. No caso aqui, esse espaço aqui de dentro da circunferência seria a área do círculo, né? π vezes r ao quadrado. E aí ele dá um exemplo.
de como calcula, né? A área seria a área do círculo. E aí nós já vamos se deparar com as atividades, né? Apesar de ter outros exemplos aqui, ó. Aqui, na verdade, esse exemplo, ele está falando do diâmetro, ó. Um exemplo até fácil, mas que serve para você treinar a fórmula do diâmetro, que é 2 vezes o raio. Lembra da aula passada que eu expliquei que o diâmetro é um segmento que vai de uma extremidade, ele tem que passar pelo centro, termina na outra extremidade. Isso é o diâmetro, maior corda da circunferência. O diâmetro, o raio, ele é o segmento que vai de uma extremidade e vai até o centro. Só que quando você pega o raio e relaciona com o diâmetro, você vê que o diâmetro é 2 vezes o raio. Por isso que está a fórmula aqui, ó, D é igual a 2 vezes o raio. Então, se você sabe que o diâmetro é 40, é só você pegar o diâmetro e dividir por 2. Não precisa nem colocar a fórmula. Pega o diâmetro e divide por 2 que vai dar o raio. Né? E aí temos o exemplo 2. Determine o comprimento da circunferência de raio 5. Lembra que na última aula nós treinamos como que você calcula o comprimento da circunferência? Ela tem 2 fórmulas, né? Ela tem, na verdade, uma fórmula escrita de 2 maneiras diferentes. Ela tem essa daqui, π vezes d vezes diâmetro. E ela tem essa daqui, comprimento igual a 2 vezes o raio vezes π. É a mesma fórmula. Por que é a mesma fórmula? Nós não sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Aqui ele tirou o diâmetro e colocou 2r. Por isso que ficou 2 vezes r vezes π. Mas, vamos dizer assim que temos 2 fórmulas, né? Quando você tem informação do diâmetro, você usa essa fórmula aqui, porque fica mais fácil. Quando você tiver a informação do raio, aí você usa essa fórmula aqui, tá bom? Então, vamos prosseguir. Aqui ele dá um exemplo de uma circunferência que tem raio de 5 centímetros, né? Aí ele considera que π seja aproximadamente 3,14, né? Ele substitui o π por 3,14, o r por 5, e aí multiplica todo mundo, dá 31,2 centímetros, a área da circunferência. Na verdade, a área não, o comprimento da circunferência, né? E aí já vai começar as atividades, né? Aqui ele fala da área da circunferência, que considera a circunferência de raio R para calcular sua área. Devemos multiplicar o quadrado do valor do raio por π. Aqui ele já está falando da área da circunferência, que na verdade é a área do círculo. Que o círculo é que tá, aquela parte que a circunferência preenche, aquilo ali é o círculo. Utilizando o barbante, aí já vem as atividades, tá? Aí você tem que marcar a alternativa correta. Mas aí ele traz questões que você vive no dia a dia, mas que você possa usar a fórmula do comprimento. Ó. Utilizando um barbante, mediu o comprimento da circunferência de uma lata de formato circular e o resultado dessa medida foi 62,8 centímetros. Aqui, o comprimento é 62,8. Qual é o diâmetro dessa lata? Ora, você vai usar a fórmula comprimento igual diâmetro vezes π, tá bom? E aí você vai aplicando essas fórmulas e você vai conseguir resolver todos os exercícios, os 5 exercícios, tá bom? Então, a missão de vocês será resolver esses 5 exercícios, tá? E depois vocês vão me enviar na plataforma digital. Se você não tiver como fazer na plataforma digital, pode fazer no seu caderno, tira uma foto e envia para mim na plataforma digital. Se você não tiver nenhuma possibilidade, você tem que entrar em contato com a secretaria e falar que não tem como você acessar a internet. Então, a secretaria vai providenciar, inclusive, essa atividade aí impressa, em papel físico, né? Aí você vai lá pegar, faz, depois leva para a escola, eu pego e corrijo. Pode fazer assim também, tá bom? Então, a missão de vocês será fazer esses 5 exercícios, essa
é a missão da aula de hoje, tá legal? E eu vou deixar até segunda-feira da outra semana para poder me entregar. Então era isso que eu tinha que falar nessa aula, tá bom, gente? Até o próximo encontro.